Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com você uma verdade que pode transformar completamente a sua vida. Uma verdade bíblica que muitas vezes é esquecida, mas que tem o poder de desbloquear as bênçãos de Deus na sua jornada. O título do vídeo de hoje é Deus só move céus e terras depois que você faz isto. E eu te garanto, quando você entender esse princípio, tudo vai fazer sentido. Suas orações vão ter outro nível, sua fé vai crescer e você vai ver a mão de Deus agindo de forma poderosa. Então pega a sua Bíblia, acomoda-se aí e vamos juntos descobrir o que precisa acontecer primeiro para que Deus mova o impossível na sua vida. Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Quantas vezes você já orou pedindo a Deus para mudar uma situação? Quantas vezes você clamou por um milagre, por uma porta aberta, por uma transformação? E às vezes parece que o céu está fechado, que Deus não está te ouvindo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está esperando que Deus faça a parte dele enquanto você não fez a sua parte? A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que receberam milagres extraordinários de Deus. Mas tem um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Em quase todos esses milagres, Deus esperou que essas pessoas fizessem algo primeiro. Deus não move os céus e a terra para quem fica de braços cruzados esperando tudo cair do céu. Ele age quando vê fé em ação. E o que é fé em ação? É isso que vamos descobrir hoje. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a nossa ação inicial é um sinal de confiança total em Deus. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. A situação era desesperadora. O exército de Faraó vindo atrás pronto para destruir e um mar intransponível na frente. Eles clamaram a Moisés e Moisés clamou a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Ele não disse, fiquem parados, que eu vou abrir o mar. Não! Ele disse a Moisés, dize aos filhos de Israel que marchar para dentro da água? Parece ilógico, não é mesmo? Mas era exatamente isso. A ordem de Deus era para que eles dessem o primeiro passo em direção ao impossível. E somente depois que eles começaram a marchar, as águas se abriram. O que isso nos ensina? Deus queria ver a fé deles em movimento. A fé não é um sentimento passivo. É uma decisão ativa. É dar o passo, mesmo sem ver o caminho completo. Quantas vezes ficamos parados diante do nosso mar vermelho, seja uma dívida, uma doença, um problema familiar, esperando que a solução apareça do nada? Deus está te dizendo, hoje, marche, dê o primeiro passo. Faça aquela ligação, envie aquele currículo, peça perdão, inicie aquele projeto. A sua parte é marchar em obediência. A parte de Deus é abrir o mar. O segundo exemplo poderoso é a queda das muralhas de Jericó. Josué e o povo de Israel receberam uma estratégia de guerra um tanto peculiar. Deus disse a eles para marcharem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, deveriam marchar 7 vezes e depois gritar. Imagina a cena, uma cidade fortificada, com muralhas gigantescas, e a ordem de Deus é andar em círculos e gritar? Para os inimigos, parecia loucura, talvez até para alguns israelitas. Mas eles obedeceram. Dia após dia, eles deram passos de fé. Eles não viram nenhuma rachadura na muralha no primeiro dia, nem no segundo, nem no 6º. Mas eles continuaram. A sua ação, a sua marcha, era a materialização da sua fé. Eles estavam dizendo com seus pés, nós acreditamos que Deus vai fazer o que prometeu. E o que aconteceu no 7º dia, após o grito? As muralhas vieram abaixo. As muralhas não caíram
enquanto eles estavam no acampamento orando. Elas caíram depois que eles completaram a ação que Deus ordenou. A sua obediência persistente, mesmo quando nada parecia estar acontecendo, foi a chave que destravou o milagre. O que isso significa para nós? Significa que às vezes o processo de Deus para o nosso milagre envolve repetição, persistência e uma obediência que parece não fazer sentido. Continue fazendo o que Deus colocou no seu coração, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Sua persistência em obedecer está construindo o caminho para a sua vitória. Vamos para outro exemplo incrível: a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas estava com fome. Os discípulos, vendo a situação, disseram a Jesus: "Manda essa gente embora, para que possam comprar comida." A resposta deles foi lógica, humana. Mas Jesus tinha um plano divino. Ele perguntou: "O que vocês têm aí?" Eles encontraram um menino com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Uma quantidade ridícula para alimentar uma multidão. E o que Jesus fez? Ele pediu que os discípulos pegassem aquele pouco que tinham. Ele os mandou organizar a multidão em grupos. Ele pegou os pães e os peixes, agradeceu a Deus e começou a partir. O milagre não aconteceu do nada. Começou com a ação de alguém oferecer o pouco que tinha. O menino poderia ter dito: "Isso é meu, não vai dar para nada." Os discípulos poderiam ter dito: "Jesus, isso é perda de tempo." Mas eles obedeceram. Eles trouxeram o que tinham, organizaram as pessoas e distribuíram o alimento. O milagre da multiplicação aconteceu nas mãos deles, enquanto eles distribuíam. Deus não fez chover pão do céu. Ele usou o que eles tinham em mãos e multiplicou através da ação deles. Qual é a lição? Aqui, Deus quer usar o que você já tem. Pode parecer pouco, pode parecer insignificante, seu talento, seu tempo, seu recurso financeiro. Mas quando você coloca nas mãos de Deus e age, Ele multiplica de forma sobrenatural. Não despreze o seu pouco. Entregue a Jesus e comece a agir com o que você tem. A multiplicação acontece no processo de servir e obedecer. Agora, quero falar de um princípio fundamental por trás de tudo isso. A Bíblia diz em Tiago 2:26 que a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus e move montanhas, é uma fé que se manifesta em ações. Sua ação não faz o milagre acontecer, mas ela prova que você realmente acredita que Deus vai fazer. É como um agricultor. Ele não faz a semente germinar, crescer e dar fruto. Isso é um milagre da natureza, um milagre de Deus. Mas ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa arar a terra, plantar a semente, regar. Se ele ficar sentado em casa, orando por uma colheita, mas sem nunca plantar, nada vai acontecer. A oração dele precisa ser acompanhada da ação de plantar. Da mesma forma, nossas orações precisam ser acompanhadas de passos de obediência. Você está orando por um emprego? Ótimo! Mas você está preparando o seu currículo, se capacitando, procurando vagas, fazendo contatos? Você está orando por restauração no seu casamento? Maravilhoso! Mas você está buscando ser um cônjuge melhor, dialogando, pedindo perdão, buscando ajuda profissional se necessário? A sua ação é o recipiente que Deus usa para derramar a bênção. Deus é um Deus de parceria. Ele nos convida a trabalhar com Ele. Ele não quer servos passivos, mas filhos ativos e cooperadores. Pense nisso. Quando o cego Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele não ficou quieto esperando que Jesus o notasse. Ele gritou: "Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. As pessoas mandaram ele se calar, mas ele gritou ainda mais alto. A sua ação foi gritar. Foi usar a voz que ele tinha para chamar a atenção do mestre. E quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que ele jogou sua capa para o lado e correu até Jesus. Ele agiu com urgência e fé. A mulher do fluxo de sangue. Ela poderia ter ficado em casa, com vergonha, resignada com sua doença de 12 anos, mas ela ouviu falar de Jesus e tomou uma decisão. Ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela enfrentou a multidão, quebrou barreiras sociais e religiosas da época e se esticou para tocar em Jesus. A ação dela, impulsionada pela fé, liberou o poder de cura. Jesus sentiu virtude sair dele e disse: filha, a tua fé te salvou. A fé dela não foi só um sentimento, foi uma jornada, um toque. Então, o que você precisa fazer para que Deus mova os céus e a terra na sua vida? A resposta é simples e profunda. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa agir em obediência àquilo que Deus já falou com você. Talvez Ele tenha te pedido para perdoar alguém. Enquanto você não liberar o perdão, a amargura continuará sendo um muro que impede as bênçãos de fluírem. Talvez Ele tenha te pedido para ser mais generoso, para contribuir na casa dele. Enquanto você estiver com as mãos fechadas, como Deus poderá derramar mais sobre elas? Talvez Ele tenha te pedido para sair da sua zona de conforto e começar algo novo. O medo pode estar te paralisando, mas a fé te chama para marchar. A sua ação não precisa ser grandiosa. Pode ser um pequeno passo. O importante é que seja um passo na direção que Deus apontou. É esse passo que demonstra sua confiança, que ativa sua fé e que dá a Deus o espaço legal para Ele intervir com seu poder sobrenatural. Deus honra a fé que age. Ele se move quando nós nos movemos. Ele abre portas quando nós batemos. Ele responde quando nós clamamos e agimos. Eu quero te encorajar hoje a fazer uma autoavaliação. Em qual área da sua vida você está apenas esperando, quando na verdade Deus está te chamando para agir? O que é esse algo que você precisa fazer? Identifique esse passo e tome uma decisão hoje de obedecer. Não procrastine, não dê desculpas. Lembre-se, o povo de Israel marchou. Josué e seus homens rodearam a muralha. O menino entregou seus pães e peixes. Bartimeu gritou. A mulher tocou. Todos eles fizeram algo primeiro. E Deus respondeu com milagres que ecoam pela eternidade. A sua história de milagre também começa com o seu próximo passo de fé. Confie que, ao fazer a sua parte, por menor que pareça, Deus fará a parte dele, que é sempre grandiosa e perfeita. Ele está pronto para mover céus e terras por você. Ele só está esperando a sua atitude de fé. Ter fé é apenas orar e esperar que Deus faça tudo por nós. Mas a Bíblia nos mostra um padrão diferente. Um padrão onde a nossa ação é o gatilho para o milagre de Deus. Vamos começar com uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A travessia do Mar Vermelho. Imagine a cena. O povo de Israel está completamente encurralado. De um lado, o exército furioso do faraó vindo para cima com tudo. Do outro lado, o imenso e intransponível Mar Vermelho. O desespero era total. Eles estavam certos de que aquele era o fim. E o que Moisés fez nesse momento de pânico? Ele fez o que qualquer um de nós faria. Ele clamou a Deus com toda a sua força. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Preste muita atenção na resposta de Deus, lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o. Peraí,
Vamos analisar isso. Deus basicamente está dizendo: Moisés, por que você está só gritando? Faça alguma coisa. Diga ao povo para andar, e você, estenda a sua vara. Pense bem. Deus, com todo o seu poder, poderia ter aberto o mar sem que Moisés fizesse absolutamente nada. Ele não precisa da nossa ajuda, mas ele escolheu envolver Moisés no processo. Ele esperou que Moisés agisse, e foi exatamente quando Moisés, em um ato de obediência e fé, estendeu a vara sobre o mar, que as águas começaram a se dividir. O poder era de Deus, mas a ação foi de Moisés. A fé de Moisés não foi passiva, foi uma fé ativa. E isso me leva a uma pergunta muito importante para você hoje. O que Deus está esperando de você? Será que, assim como disse a Moisés, Deus está te dizendo agora: pare de só orar e esperar. Estenda a sua vara, dê o primeiro passo. Qual é a vara que você precisa estender hoje? Pode ser enviar aquele currículo, iniciar aquela conversa difícil, pedir perdão, começar aquele curso, abrir o seu negócio. Muitas vezes, o milagre que esperamos está do outro lado do nosso primeiro passo de obediência. E não foi um caso isolado. Anos depois, vemos esse mesmo princípio em ação novamente, quando o povo de Israel, agora liderado por Josué, precisava atravessar o Rio Jordão para finalmente entrar na Terra Prometida. Deus deu uma ordem que parecia muito estranha e até perigosa. O rio estava cheio, transbordando. A ordem era para que os sacerdotes, que carregavam a Arca da Aliança, colocassem os pés na água primeiro. Só depois que eles molhassem os pés é que o rio pararia de correr. Imagina a fé que isso exigiu. Dar um passo para dentro de um rio caudaloso, confiando que, no exato momento em que a água tocasse seus pés, Deus iria intervir e segurar as águas. Era um teste de confiança absurdo, mas eles obedeceram. Eles deram um passo. E o que aconteceu? No instante em que as solas dos pés dos sacerdotes tocaram a água, o milagre aconteceu. As águas que vinham de cima pararam e se amontoaram. E o povo atravessou em terra seca. O princípio é muito claro e se repete em toda a Bíblia. Deus move o sobrenatural depois que você move o natural. Deus abre o caminho depois que você dá o primeiro passo de fé. Ele não te pede para fazer o impossível. Ele não pediu a Moisés para dividir o mar, mas para estender a vara. Ele não pediu aos sacerdotes para pararem o rio, mas para molharem os pés. A sua parte é o passo de obediência no natural. A parte de Deus é o milagre no sobrenatural. Então pare de esperar o mar se abrir para começar a andar. Pare de esperar as condições perfeitas. A sua fé precisa de ação. Dê o seu passo hoje. Estenda a sua vara, molhe os seus pés e prepare-se para ver Deus fazer o impossível na sua vida. Agora, deixa eu te mostrar o lado oposto. O que acontece quando as pessoas só esperam e não agem? Jesus contou a história de um homem que deu talentos, moedas, deu ouro para 3 servos. 2 deles investiram, trabalharam, multiplicaram, mas um servo teve medo e enterrou o talento. Quando o Senhor voltou, ele chamou aquele servo de preguiçoso e mau. Por quê? Porque ele não fez nada. Ele esperou passivamente. Muitos cristãos estão como esse servo. Eles têm dons, talentos, sonhos que Deus colocou no coração. Mas estão esperando o momento perfeito, esperando um sinal mais claro, esperando não sei o quê, e enquanto esperam nada, acontece. Os anos passam e eles continuam no mesmo lugar. Atenção! Esperar em Deus não é sinônimo de inércia. Esperar em Deus é se posicionar,
se preparar, buscar direção, e quando ele dar o sinal, a rir come tudo, bok, tem dons. Você tem sonhos, você tem promessas de Deus no seu coração. O segundo passo é dê o primeiro passo. Mesmo com medo, Pedro viu Jesus andando sobre o mar e disse: Senhor, seis tu manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse apenas: Vem. Pedro teve que sair do barco. Ele teve que dar o primeiro passo. Enquanto ele olhava para Jesus, o impossível acontecia. Ele andou sobre as águas. Qual é o seu barco? O que te mantém na zona de conforto? O emprego que você não gosta, mas tem medo de largar? O relacionamento tóxico que você sabe que precisa encerrar? O sonho que você quer perseguir, mas tem medo de fracassar? Às vezes Deus está te chamando para sair, para arriscar, para confiar. Você não precisa ver todo o caminho. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Você só precisa dar o próximo passo. Deus não te dá a provisão antes da visão. Ele não te mostra o fim antes do começo. Ele te pede para dar um passo de fé. E, enquanto você caminha, ele vai abrindo o caminho.
Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um que você assistiu. Deixe ser o ponto de virada na sua vida. Escreve aqui nos comentários: eu vou agir. Quero ver sua declaração de fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo para fortalecer sua fé e te aproximar de Deus. E lembre-se, Deus já está pronto para fazer a parte dele. A pergunta é: você está pronto para fazer a sua? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.